É babado, minha gente. Trump pede à Suprema Corte que adie prazo de venda do TikTok 2 semanas antes de a Suprema Corte ouvir argumentos orais sobre o futuro do TikTok. O presidente eleito Donald Trump pediu aos juízes que adiassem o prazo de 19 de janeiro para que o aplicativo fosse vendido a um novo proprietário ou enfrentasse uma proibição nos Estados Unidos. Um amicus curiae apresentado pelo indicado de Trump para ser procurador-geral, John Sauer, está pedindo ao tribunal que conceda uma suspensão adiando o prazo para que o novo presidente possa elaborar uma resolução negociada que salve o aplicativo. O documento apresenta Trump como alguém que sozinho possui a experiência consumada em negociações, o mandato eleitoral e a vontade política de negociar uma resolução para salvar a plataforma enquanto aborda as preocupações de segurança nacional expressas pelo governo. O resumo de Trump diz que ele se opõe à proibição do TikTok nos Estados Unidos neste momento, mas não expressa a opinião de que a lei que exige a venda viola a primeira emenda, dizendo que ele não se posiciona sobre o mérito do caso. Em vez disso, o processo de Sauer pede ao tribunal que coloque o prazo em pausa para permitir que o novo governo de Trump busque uma resolução negociada que possa impedir um desligamento nacional do TikTok, preservando assim os direitos da primeira emenda de dezenas de milhões de americanos, ao mesmo tempo em que aborda as preocupações de segurança nacional do governo. O TikTok, que tem mais de 170 milhões de usuários nos Estados Unidos, processou a lei que exige que ele seja vendido por seu atual proprietário chinês, ByteDance, até 19 de janeiro ou seja banido nos Estados Unidos. Um tribunal federal de apelações no início deste mês rejeitou o pedido da empresa de uma pausa de emergência no prazo. Mas, TikTok negou o pedido de emergência para impedir que a proibição entrasse em vigor. A Suprema Corte deve ouvir os argumentos do caso em 10 de janeiro. O presidente Joe Biden assinou a Lei de Proteção aos Americanos de Aplicações Controladas por Adversários Estrangeiros, que fazia parte de um enorme pacote de ajuda externa de 95 bilhões de dólares aprovado pelo Congresso, em 24 de abril. Biden e alguns líderes do Congresso argumentaram que o ultimato contra o TikTok era necessário por causa de preocupações de segurança sobre a ByteDance e suas conexões com o governo chinês. Trump originalmente tentou proibir o TikTok em seu primeiro mandato, mas desde então reverteu o curso, prometendo durante a campanha presidencial de 2024 salvar o aplicativo. No amicus curiae de Trump, Sauer levantou a ideia de censura nas redes sociais, invocando a recente proibição de um mês da plataforma de mídia social X no Brasil, o tratamento da história do laptop Hunter Biden e os esforços do governo para acabar com a desinformação sobre a Covid-19 como incidentes que devem fazer os juízes pararem. Este tribunal deve estar profundamente preocupado em estabelecer um precedente que possa criar uma ladeira escorregadia em direção à censura do governo global ao discurso nas mídias sociais, escreveu Sauer no processo. O poder de um governo ocidental de proibir toda uma plataforma de mídia social com mais de 100 milhões de usuários, no mínimo, deve ser considerado e exercido com o mais extremo cuidado, não revisado em uma base altamente acelerada. Embora Sauer reconheça que o TikTok pode representar riscos à segurança nacional enquanto permanece sob o controle da ByteDance, ele também pede aos juízes que sejam céticos em relação às autoridades de segurança nacional, que, segundo ele, obtiveram repetidamente censura nas mídias sociais de conteúdo e pontos de vista desfavorecidos por meio de uma combinação de pressão, coerção e engano. Há um paralelo chocante entre a deferência quase plenária do circuito de depois de Cristo às autoridades de segurança nacional que pedem censura nas mídias sociais e a história recente e bem documentada do extenso envolvimento de autoridades federais nos esforços de censura das mídias sociais direcionados ao discurso de dezenas de milhões de americanos, escreveu Sauer. Então é isso. Para não perder nada desse caso, inscreva-se no canal, deixe seu like e não se esqueça de ativar o sininho para poder ficar por dentro do que está acontecendo.